Oi meninas, tudo bem? Demorei, né? Fim de semestre, vida de professor, loucura total, mas eu voltei, né? Essa semana para falar sobre alfabetização na educação infantil. Como o dia 14 de novembro foi o Dia Nacional da Alfabetização, casou certinho aí com a pergunta que eu deixei para vocês sobre isso, alfabetizar ou não na educação infantil. E aí, eu sou super tecnológica, né? Não sei se eu contei isso para vocês. Obviamente eu tenho acompanhado as respostas de vocês na enquete, porém, a pessoa quando ela é muito tecnológica, ela esquece que tem que publicar, divulgar os resultados. Então, a segunda enquete que eu tô fazendo, eu não faço e não divulgo os resultados. Então, podem me lembrar, tá? Para divulgar. Mas vamos lá. Meninas, a pergunta era: a gente tem que alfabetizar enquanto professora na educação infantil? E eu, como mãe, devo cobrar isso da escola? Eu tenho que esperar que meu filho saia de lá alfabetizado? Sim ou não? Vamos entender uma coisa, ó. O que é alfabetizar? Depende de como você vê, né? Se você entender que alfabetizar é a leitura de código, a leitura de sinais, de situações, a gente começa a perceber que toda criança ela recebe isso o tempo inteiro na vida social dela. Por quê? Se você reparar, o seu filho, quando ele entra na escolinha, né, lá na educação infantil, ele já é capaz de contar uma história inteirinha antes de saber ler e escrever. Veja isso. A criança ela está cercada de letras, então principalmente hoje, né, nos dias de hoje, a criança vai lá, senta no computador da mãe, pega o celular, lá tem letras, né? Tem um monte de embalagem, estampa de roupa, o tempo inteiro essa criança está cercada com letras, com números e assim por diante. Então, assim, ela já está sendo estimulada, ela já está neste contexto. Então eu já começo a entender que quanto mais estímulos essa criança tiver, ótimo, melhor ela vai aprender. Mas se eu entendo a alfabetização só como decifrar códigos, então só escrever o nome, escrever bola, pato, rato, sapo, aí obviamente quem entende dessa forma vai colocar a criança sob algumas circunstâncias ou sob algumas situações extremamente maçantes, extremamente chatas, né? Para qual a criança ainda não está nem preparada, porque nesse momento ela tem que fazer um monte de outras coisas, né? Desenvolver uma série de outras áreas fundamentais que vão, inclusive, embasar a fase da alfabetização. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso, né? Principalmente para as mamães que, né, não estão fazendo pedagogia. As alunas sabem, mas vamos lá. Ó, frequentemente, vocês vão ver lá na escola dos filhos de vocês, muito frequentemente isso, atividades desse tipo aqui, no livro, na apostila, no caderno, né, caderno de caligrafia, ui, Jesus, vocês vão um dia entender isso, quando eu começar a falar mais pra frente, vão compreender. Mas, ó, esse tipo de atividade aqui, que a criança fica repetindo várias vezes a letrinha, tá vendo? Ou senão ela fica fazendo um monte de atividade pontilhada, ou senão ela tem uma atividade que tá lá escrito, circule a letra A no texto. Isso não tem sentido nenhum para a criança, né? Hoje a gente fala muito e estuda-se muito a aprendizagem significativa. Isso aqui, qual que é o significado, né? O pior ainda, além disso, a gente vê letra cursiva, né? Letra cursiva para criança de 4 e 5 anos, que não está nem alfabetizada. Então pensa comigo assim, ó, o foco, se fosse a alfabetização, que não é o caso aqui na educação infantil, seria alfabetizar. Então, neste pensamento, decifrar o código, né? Então, eu falo, estou colocando aqui no papel a minha fala, representando por um código de escrita. Só que a criança nem chegou nesse patamar ainda, ela nem decifrou ainda, e a professora quer que ela escreva isso aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Eu até gosto de fazer isso aqui lá na lousa. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer, porque não é de ponta cabeça. Então, você vai fazer a criança, obrigar a criança a fazer isso aqui, ó. Gente, dá pra ver aí que é um H? Meu Deus, coitada dessa criança, né? Aí você manda ela fazer 50 vezes isso daqui pra ver se ela aprende. Aprende o quê? Né? Pensem, gente, reflete um pouquinho comigo. E aí você precisa pensar assim, tá bom, será que a criança, quando ela entra na educação infantil, ela já não tem acesso ela já vem de casa com vários conhecimentos prévios, aquilo tudo que eu comentei, né, no início. Mas aí eu peço para a criança, a gente faz lá juntos uma lista com os nomes dos coleguinhas da
da sala. E aí eu vou mostrar para ela que, ó, na Amanda, né, tem o A. Aquele A que ela ficava fazendo um do ladinho do outro, incansavelmente, coisa chata, maçante, tem lá o nominho da Amanda, tem o A no Arnaldo, o B tá no Bruno, né? Em outro momento eu vou fazer um bingo dos nomes, que é muito legal, para a criança identificando as letrinhas do nome dele, vai tudo brincando, né? Aí eu vou fazer também uma outra atividade com uma lista dos brinquedos favoritos. Então eles vão brincar, vamos fazer hoje, a professora fica como escriba na lousa, uma lista com os brinquedos favoritos, ou os brinquedos que vocês trouxeram hoje, e aí eu tô fazendo a alfabetização. Aí tem a boneca, tem um carrinho aí que tem todas as letras que você ficou obrigando a criança a fazer exaustivamente, né? E aí você canta um monte de cantiga, você brinca muito, você canta as parlendinhas, você canta Tirei o Pau no Gato, você vai fazer um monte de atividades que a criança já está tendo acesso à escrita, à leitura e assim por diante. Isso tudo aqui, ó, é estímulo, e eu não tô obrigando a criança a ficar escrevendo pato, né? Pior, apresentando para ela aquele monte de família, bababu, e engessando a criança, porque isso é um método extremamente tradicional lá do passado, né? Lembra que eu falei que a criança não precisava pensar, né? Ela só precisava reproduzir, bababu, ó, olha só, tá bom? E aí, assim, ó, quando você conta histórias para a criança, porque todo dia a gente tem que contar uma história para a criança, e não é só contar a história. Você precisa fazer a criança pensar o que ela gostou mais naquela história, o que não gostou, principalmente, porque a gente sempre doutrina as crianças e coloca ela numa caixinha assim, ó, tem que gostar de tudo, senão a professora vai ficar triste. Já pensou? Não, a criança tem que não gostar também. E ela tem que explicar o porquê que ela não gostou, o porquê que ela gostou. E assim você vai construindo uma criança reflexiva, uma criança que argumente, uma criança criativa, que vai ampliar o vocabulário dela, ela vai ter outros pontos de referência que são os amiguinhos falando. Se a gente nunca possibilita isso, a gente só possibilita aqueles exercícios maçantes. Então entendam, gente, a alfabetização não é o foco da educação infantil. Não é para alfabetizar. Mamães, não se preocupem se o seu filho não saiu alfabetizado com 5 anos de idade, com 6 anos de idade. Se ele está indo para o primeiro ano sem estar alfabetizado. Se preocupe se seu filho está se desenvolvendo, se ele está brincando, se está desenvolvendo coordenação motora fina, ampla, se ele está desenvolvendo lateralidade, enfim, uma série de outras coisas que a gente vai conversar, que ele se desenvolve na brincadeira, através do lúdico, que vai ser o tema, inclusive, do nosso próximo encontrinho aqui. Não é o foco. As escolas que fazem tem que ser questionada, principalmente se é esse método engessado. Sabe? Cartilha caminho suave, tipo aquilo, né? Não pode, tá? As crianças, principalmente de hoje, elas percebam, quando eu coloquei aquele monte de atividade para vocês, foi justamente assim, ó. Tem um monte de outras formas da gente trabalhar a criança, de nós estimularmos, ampliar vocabulário, melhorar a fala, oralidade, né, tudo isso, e colocar a criança em acesso à escrita, como os nossos documentos colocam, sem ficar colocando a criança numa atividade sem significado nenhum, sem função social, enfim. Então, assim, eu não sei se eu respondi para vocês, mas é isso, tá? Pensem com carinho sobre isso, questionem, né, conversem com os professores. Às vezes a escola tem essa metodologia de ensino, mas a gente precisa mudar, porque a gente está falando de criança, de ser humano, né, que quer que se desenvolva e assim por diante. Vamos pensar no papel da educação infantil, que vai ser o tema da nossa próxima conversa, tá bom? Beijo para todo mundo, tchau!